Boa noite, pessoal. Que a paz do Senhor, que a paz de Deus esteja com você. Espero que você tenha tido um bom dia, a despeito da quarentena, e que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E como de costume, nós começamos sempre louvando ao Senhor. Eu escolhi um hino bem bonito hoje, como sempre eu falo que é um hino bem bonito, porque eu procuro escolher aqueles hinos que eu gosto bastante, né? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para colocarmos este hino, o hino Fiel a Toda Prova. É um hino bem conhecido de todos, né? Quem puder aí canta junto, tá bom? Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Amém. Deus seja louvado. E nesse momento nós vamos ter o nosso período de oração. Quero pedir que você escreva aí o seu pedido, o seu agradecimento. Os nossos queridos irmãos, estamos lendo os pedidos, os agradecimentos, estamos orando, intercedendo por você e pela sua família, tá? Lembremos-nos de estarmos orando pelos pedidos corriqueiros, né? Que são comuns para nós já, orando pelos enfermos do coronavírus, orando pelos profissionais de saúde,
da segurança pública, orando pelos nossos governadores, orando por aqueles que estão passando por crise financeira terríveis, alguns perderam seu emprego, enfim, orando para que Deus amenize o sofrimento do povo, que essa crise passe logo e que Deus tenha misericórdia de todos nós, tá? Você tem um pedido particular aí pela família, você tem um pedido particular pela sua saúde, você tem um pedido pela vida espiritual, escreve aí o seu pedido de oração e nós vamos orar com você também, tá bom? Por você também. Quero convidar você a fechar os olhos nesse momento e nós iremos falar com Deus. Senhor, grandioso Pai, nosso Deus, agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos para estudarmos Tua Palavra e pedimos que mais uma vez a Tua Palavra fale ao nosso coração. Que o Senhor nos dê a graça do Teu Santo Espírito nesse momento para nos dar compreensão do que iremos estudar. Recebe também, ó Pai, em Tuas mãos os pedidos e agradecimentos que foram feitos, até mesmo aqueles que estão no coração, ó Pai, que não foram expressos em palavras, mas que o Senhor ouça a voz do coração e responda a cada um de nós em nossas necessidades. Que o Senhor esteja conosco nessa hora, nos abençoando e abençoando cada família que está representada nos que assistem nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse é o momento que eu peço para você compartilhar essa mensagem, tá? Você que não faz parte do distrito de Vila Nova Cachoeirinha, mas é muito bem-vindo, um abraço para você. Compartilhe aí essa mensagem que ela vai alcançar algum amigo seu. Você que é do distrito de Vila Nova Cachoeirinha, nós temos um desafio aí em andamento, eu vejo ali muita gente participando, compartilhando, né? Essa é a hora de você compartilhar aí para você estar dentro do desafio. E o nosso maior desafio é levar Cristo às pessoas, é levar a Bíblia, o Evangelho às pessoas, e com certeza nós estamos fazendo isso de forma poderosa. Eu tenho recebido muitos contatos de pessoas que depois que assistem a mensagem, conversam comigo no particular, falando da bênção que está sendo na vida dela, esses estudos, muitas decisões de pessoas estão tomando ao lado de Cristo, pessoas retornando a Cristo. Deus seja louvado, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está movendo corações, e Ele ainda quer trabalhar, mover muitos corações, salvar muitas pessoas, e você com certeza será um instrumento de Deus para salvar pessoas. Então compartilhe aí a mensagem, tá bom? Nós vamos começá-la agora. E não só por causa do desafio, mas pela graça, o privilégio de compartilharmos a pregação do Evangelho, tá certo? Vou compartilhar com vocês agora mais uma vez a tela, para nós chegarmos no tema de hoje. O tema de hoje é R$100 por um texto perdido. Eu fiz ali a propaganda dizendo que daria R$100 para quem me mostrasse esse texto, um texto com o assunto que nós vamos falar hoje, tá? R$100 por um texto perdido. Que isso, né? Que estudo é esse? Algumas pessoas me entraram em contato comigo até antes do sermão, dizendo, pastor, sobre o que o senhor vai falar no domingo. Aguarda. Aí, muita gente curiosa vai ficar curiosa até o tema de domingo, né? Então, R$100 por um texto perdido. Alguns falam, pastor, o senhor vai falir agora, né? R$100, cada um trouxer esse texto aí, você vai falir. Mas vamos para o tema de hoje, você vai ver que não tem como falir assim, por causa desse texto perdido, tá bom? Queridos, vocês já ouviram falar sobre a Guerra de Troia, né? E o famoso cavalo de Troia. Essa guerra durou uma década por causa do rapto de uma princesa, e como não tinha vencedor, os gregos resolveram deixar esse cavalo lá do lado de fora da cidade de Troia, porque não dava para invadir a cidade de Troia, né? E os troianos resolveram colocar esse cavalo para dentro, como se os gregos estivessem se rendendo, né? E ficaram lá, fizeram a festa em volta do cavalo. De noite, quando todo mundo estava dormindo, saiu daqui uma montoeira de soldados e abriram os portões, derrotaram a cidade, tacaram fogo na cidade, acabaram com a cidade, né, de Troia. E esse cavalo de Troia, ele pode ilustrar muito bem as corrupções que sorrateiramente entraram para o cristianismo e as pessoas nem perceberam. Heresias que entraram para o cristianismo e as pessoas nem perceberam. É por isso que nós vamos estudar esse tema hoje, né? R$100 por um texto perdido. O padre Henrique Dez Moines, ele ofereceu $1.000. $1.000. Olha, hoje seria R$6.000 aí, né? Ele ofereceu $1.000 para... E olha que é um padre que ofereceu isso, viu, gente?
$1.000 para quem trouxesse um texto bíblico dizendo a razão de se guardar o domingo. E ninguém nunca recebeu esse $1.000, porque não achou esse texto. Nós temos na Bíblia dezenas de textos falando sobre o sábado, mas não temos nenhum texto falando sobre a guarda do domingo. As pessoas que guardam o domingo, milhões de pessoas que guardam o domingo, gostariam de achar na Bíblia lá assim, ó, santificarás o domingo, mas não encontra. Então, a razão de ser do tema de hoje é esse. Eu dou R$100 para quem trouxer um texto bíblico dizendo santifique o domingo. Né? Não pode ser o texto da Bíblia Católica lá, guardar domingos e festas, porque aquele texto ele não está na Bíblia. Os próprios padres católicos, teólogos católicos, reconhecem que a Igreja de Roma inseriu aquele texto no catecismo, né? Mas na Bíblia original eles reconhecem que no quarto mandamento está: lembra-te do dia de sábado para santificar, tá? Mas na Bíblia, eu dou R$100 para quem trouxer um texto dizendo assim, ó, santifique o domingo, dizendo para santificar o domingo como o dia do Senhor. E não acho esse texto. Como eu falei, muitos cristãos que guardam domingo gostaria de ler isso na Bíblia, mas não lê, porque não tem, tá? O czar Nicolau II, lá da Rússia, estava passeando ali pelo bosque, de repente ele viu um soldado montando guarda ali, e ele olhando assim, perguntou para o soldado: mas você está guardando o quê? E o soldado disse: olha, não sei, só sei que me pedem para montar guarda aqui, eu monto. E aquele czar, o czar Nicolau, ficou assim encucado com aquilo, falou: mas, gente, não é possível que a gente está gastando dinheiro com soldado para ficar aqui guardando nada. E foi pesquisar para ver por que eles montavam aquela guarda ali naquela região ali, que não tinha nada. E ele descobriu nos livros que 100 anos antes, né, Catarina Grande ganhou uma roseira e plantou ali naquele jardim, e ela, para que nenhum mal, nenhum dano aconteça com a roseira, ela pediu, ordenou que montasse uma guarda ali, ficasse um soldado todo dia, o tempo todo, guardando aquela rosa. E percebam, a roseira já tinha morrido, e o costume, a tradição deles ficarem ali montando guarda era tão grande que até aquele dia do czar Nicolau II, eles montavam guarda e já não sabia mais o que estava guardando, já não entendia o que estava guardando. Assim também, queridos, acontece no cristianismo. Quantas vezes as pessoas estão guardando tradições, guardando crenças assim que não são bíblicas e nem sabem por que estão guardando. É porque o pai guardou, o avô guardou, o bisavô guardou e não param para questionar por que guardam aquilo. Por exemplo, por que milhões de pessoas no mundo guardam domingo? Qual a razão disso? As pessoas guardam por guardar e não sabem por que estão guardando o domingo. Quando você vai para a palavra de Deus, ela nos mostra lá qual é o dia de guarda bíblico, o que Deus deixou para nós. Êxodo 20, versos 8 a 11, lá diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus diz, lembra-te, porque sabia que o ser humano ia se esquecer, tá? Aí lá diz, ó, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não vamos ficar falando muito sobre a origem do sábado, porque nós fizemos um estudo na quarta-feira justamente sobre a origem do sábado, mostrando que o sábado foi dado na criação, foi dado para Adão e Eva, e mostrando que Jesus não aboliu o sábado, tudo. Nós falamos aí na quarta-feira. Mas veja, gente, o mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. O 7º dia. Quando você vai para um calendário, e você vê ali eles colocando o domingo como o 7º dia. Eles colocam no calendário domingo como sétimo dia, mas num raciocínio simples, a pessoa fala assim, alguma coisa está errada aí. Porque se a semana começa na segunda-feira, para o trabalho, para a aula, mas você olha assim e fala, tá bom, começa a semana na segunda-feira, mas segunda-feira não pode ser o primeiro dia. Porque se diz segunda, você tem que entender que tem um dia antes, tem o primeiro dia, né? Então, por mais que eles tentem jogar o domingo para o 7º dia ali na folhinha, mas um raciocínio simples vai ver que tem alguma coisa estranha. Por quê? O domingo ele é o primeiro dia da semana.
tá? Então, domingo é o primeiro dia da semana. Aí você conta 6 dias, chega na sexta-feira. O 7º dia é o sábado. Se você vai para o dicionário, você coloca lá, domingo. O dicionário vai dizer primeiro dia da semana. Você coloca no dicionário lá, sábado, vai dizer 7º dia da semana, iniciada no domingo, tá? E é justamente o sábado, o 7º dia, que Deus fala para guardar, para santificar, para separar. Continuando aqui. E o domingo? O domingo no Novo Testamento. Primeiro ponto, a palavra domingo nunca aparece na Bíblia. Não temos na Bíblia a palavra domingo. Nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, primeiro dia da semana, né? Agora, alguns falam, então tá, tem o primeiro dia da semana lá, Jesus mandou te guardar o domingo, tal, o primeiro dia da semana. Vamos ver, no Novo Testamento, nós temos apenas 8 referências ao domingo, como primeiro dia da semana, e vamos ver se alguma delas Jesus ou os apóstolos mandam nós guardarmos o domingo. Tá? A primeira referência a domingo está aqui em Mateus 28, versículo 1. Tá? Vamos ler comigo lá e ver se Jesus está mandando guardar o domingo, viu? Ó, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, veja, primeiro dia da semana, não é o domingo. Não está falando domingo, não está escrito domingo, está escrito primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Não está escrito domingo, mas está se referindo ao domingo, primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui está dizendo para guardar o domingo? Não. Então, vamos colocar um X aqui, ó, um X. Esse texto não serve para você defender que Jesus mandou guardar o domingo, tá? Marcos 16, verso 1 e verso 9. Nós temos aqui o segundo texto falando sobre o primeiro dia da semana como domingo. Veja só comigo aqui, ó. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, está dizendo apenas que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Tem aqui nesse texto Jesus dizendo guarda domingo? Santifica o domingo? Não. Então, vamos marcar mais um X aqui, ó. Esse texto não vale, tá? Para defender que Jesus mudou o sábado para o domingo. Lucas 24, versículo 1. É o terceiro texto que aparece na Bíblia, referindo-se ao domingo, como primeiro dia da semana. Veja o que diz. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Vejam, aqui está dizendo para guardar o domingo? Não, está dizendo só que elas foram ao sepulcro, né? Então, aqui nós vamos colocar outro xizinho, ó, um X. Esse texto também não diz para guardar o domingo. João 20, versículo 1. Quarto texto falando sobre domingo no Novo Testamento. Lembrando que são apenas 8, tá? Aqui diz, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Aqui está mandando guardar o domingo? Santificar o domingo? Não. Então vamos colocar um X aqui também. Esse texto não fala para guardar o domingo. João 20, versículo 19. É o quinto texto referindo-se ao domingo no Novo Testamento. Diz, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o primeiro da semana, e cerradas as portas, ou fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Esse texto aqui, o povo torce para dizer que aqui está dizendo para guardar o domingo. Eles falam, tá vendo? Os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas ali, e Jesus apareceu lá e disse, paz seja convosco. Fez um culto com eles ali e tal, e mandando guardar o domingo. Primeira coisa, as portas estavam fechadas, porque os discípulos estavam o quê? Olha aqui, com medo dos judeus. Eles não estavam ali para fazer um culto, para guardar o domingo como dia de culto. Eles estavam com medo dos judeus. Por isso que eles estavam juntos e com as portas fechadas. E aí Jesus apareceu no meio e disse, paz seja convosco, tá? E nesse texto aqui, Jesus está mandando guardar o domingo? Não. Vamos colocar um X aqui também. João 20, verso 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas,
e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Vejam, aqui está mandando guardar domingo, santificar o domingo? Não. Eles estavam de novo com as portas fechadas, ali reunidos. Tomé, que não estava junto na primeira vez, não tinha acreditado, agora está ali junto e Jesus aparece para ele também, para que ele possa crer. Mas não manda guardar o domingo aqui. Então, esse texto também não serve, tá? Percebam, queridos, que 6 dos 8 textos estão no contexto da ressurreição de Jesus, tá? Mas nenhum deles ordena guardar o domingo, santificar o domingo. Aí alguns falam, não, mas nós guardamos o domingo como símbolo da ressurreição de Jesus. Símbolo da ressurreição de Jesus na Bíblia é o batismo. Quando a pessoa se batiza, ela está morrendo para o pecado e renascendo com Cristo, tá? Não é a guarda do domingo. Vamos continuar aqui? Lembra que eu falei que a motivação dessa reunião, que eles estavam lá, era por medo dos judeus. Olha o que diz Marcos 16, versos 11 a 14, para você ter certeza de que eles não estavam reunidos ali como um culto, como aguardando o domingo como dia sagrado. Eles estavam reunidos com medo. Olha o que diz aqui Marcos 16, versos 11 a 14. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Veja, nem os discípulos acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Quando Jesus morreu, como se a esperança dele tivesse ido para o túmulo também. Aí, então, aqui prova que eles não estavam reunidos, celebrando ali, guardando um dia de guarda, porque eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, que eles estavam indo para o caminho de Emaús, e indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Vejam, os discípulos estavam reunidos com tanto medo que eles não deram crédito nas mulheres que disseram ele ressuscitou, e nem nesses 2 discípulos que voltaram de Emaús. Aí vem aqui o verso seguinte, ó. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração. Veja, Jesus repreendeu eles. Vocês não acreditaram nas mulheres, não acreditaram nos 2. Ali, ó. Censurou eles porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, perceba que eles não estavam ali cultuando, porque eles também não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Outro texto aqui, ó. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Aí agora eles acreditaram, né? Vamos ver. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Não estavam acreditando que Jesus estava ressuscitado ali junto com eles. Mas Jesus, lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Continuando aqui. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, Lucas 24, 36 a 43, mostrando de novo que eles não estavam reunidos cultuando, guardando um novo dia de guarda. Eles estavam com medo. E eles estavam até incrédulos, não acreditando que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus aparece e diz, paz seja convosco, mas veja que Jesus dá uma repreensão neles. Não faz um culto ali com eles. Jesus fala, olha, sou eu mesmo. Ó, toca aqui na minha mão, ninguém tocava. Olha aqui ao meu lado, ninguém olhava. Então traz aqui um alimento para eu comer. Aí comeram, aí que eles foram acreditar. Então percebam que não dá para dizer nesses textos que Jesus mudou o sábado para o domingo, certo? Vamos continuar aqui, ó. Atos 20, verso 7. Das 8 passagens que falam do primeiro dia como domingo, né, 6 estão nos evangelhos e as outras estão em Atos. Uma está em Atos, outra está em Coríntios, tá? Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, olha lá, que é o domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite.
Aí alguns pegam esse texto e falam, tá vendo? Na época dos apóstolos, a igreja guardava o domingo, porque Paulo estava ali, ó, pregando no domingo, no primeiro dia da semana. Gente, realmente, Paulo fez esse sermão aqui no primeiro dia da semana. A Bíblia está dizendo isso aí, não dá para esconder. Mas é assim, qual o motivo desse sermão? Qual o motivo dessa reunião? O texto deixa bem claro aqui, ó, Paulo devia seguir viagem no dia imediato. Pensa comigo. Se você tem Paulo hoje, sabe, na sua igreja, e ele vai viajar amanhã, você não ia reunir a igreja para ouvir Paulo pregar? Imagina você estando naquela época de Paulo lá. O grande pregador do cristianismo, o grande apóstolo, falou: se vocês quiserem, eu prego para vocês hoje. Que nem nós, na igreja adventista, temos o culto de domingo às 7 horas da noite. Imagine só, hoje, um grande pregador aí, Luiz Gonçalves, Mark Phelan, Alejandro Bulhon, um grande pregador desses que estivessem passando pelo nosso distrito de Vila Nova Cachoeirinha e dissesse, pastor William, se você quiser, hoje eu prego na igreja da Vila Nova Cachoeirinha. Eu pergunto, gente, você acha que eu ia dizer para eles, não, para um desses pregadores, não vai pregar hoje não. É lógico que nós íamos aceitá-lo pregar. E outra coisa, eu ia querer que ele pregasse das 7 até as 8 só? Não. Olha, você é um homem de Deus, você tem mensagem para nós, prega à vontade aí. E se ele quisesse fazer uma vigília e ficar até meia-noite igual o Paulo ali, nós ficaríamos lá para ouvi-los. Então, a reunião aqui não é uma reunião porque estavam guardando domingo. É somente porque Paulo ia viajar no outro dia e a igreja queria aproveitar para receber as instruções dele. Tá? Até porque quando você faz o estudo da vida de Paulo, você vê que Paulo guardava o sábado. O segundo costume dele, ele ia na igreja no sábado. Alguns falam, mas lá na cidade de Lida ele foi lá e lá não tinha igreja. Lá não tinha igreja. E ele achou um local próximo ao rio para cultuar em que dia? No domingo? Não, no sábado. Se não tinha igreja e ele guardasse o domingo, ele ia para a beira do rio cultuar a Deus que dia? No domingo. Por que ele foi no sábado? Porque o costume dele era guardar o sábado, era cultuar a Deus no sábado. Paulo não mudou esse costume, os apóstolos não mudaram esse costume. Então, esse texto aqui não serve para dizer que Jesus mandou, ou Deus mandou, ou os apóstolos mandaram guardar o domingo. Então, vamos colocar um X aqui, porque esse também não serve. Aí, o outro texto, o último, do Novo Testamento, que fala sobre o primeiro dia da semana, sobre o domingo, está em 1 Coríntios 16, verso 2. Aqui diz, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Aí alguns pegam esse texto, tá vendo? Olha, colhiam ofertas no domingo, isso é uma prova que fazia culto. Mas vejam que está torcendo o texto. O texto está dizendo, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para quando eu for, não se façam coletas, tá? Aqui, Paulo está dizendo assim, ó, eles estavam ali fazendo uma campanha, arrecadando ofertas para os pobres de Jerusalém, e Paulo avisa, ó, comece a guardar no primeiro dia da semana as ofertas, comece a separar as ofertas, para quando eu for e for passar ali com vocês, não haja correria. Não está falando de culto, não está falando de dia de guarda, não está falando que é para guardar o domingo. Então, você olha aqui por esse texto aqui também, você vê que não tem autorização bíblica para guardar o domingo. Não tem nada da Bíblia dizendo que é para mudar a santidade do sábado para o domingo, tá? Então, vamos colocar aqui um X. Dos 8 textos do Novo Testamento que fazem referências ao domingo como primeiro dia da semana, quantos deles nos autoriza a guardar o domingo? Nenhum. Nenhum deles autoriza. Agora, há um dia de repouso no Novo Testamento? Sim. O dia de repouso do Novo Testamento, ele está entre a sexta-feira da morte de Jesus e entre o domingo da ressurreição de Jesus. É o sábado. Jesus, ele passou o sábado descansando, dormindo na sepultura. Jesus passou o sábado na sepultura, né? O sábado é o dia de guarda do Novo Testamento. Você tem, só no livro de Atos, 82 referências diretas e indiretas ao sábado, e sempre como dia de guarda, tá? Então, o dia de guarda do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento e é o mesmo que será no Novo Céu, Nova Terra, conforme nós estudamos no estudo anterior, que é o sábado. Lá no estudo anterior, lembra de Isaías 66, que dizia de um sábado a outro sábado, falando do Novo Céu, Nova Terra, de um sábado a outro sábado, toda a carne irá adorar o Senhor,
todas as pessoas irão adorar o Senhor. Então veja que o sábado vem desde o início e vai até o fim, e continua na história ali, tá bom? Vamos continuar aqui. Jesus guardou que dia? O sábado. Olha o que diz Lucas, capítulo 4, verso 16 e depois verso 31. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, na sinagoga, que era a igreja da época, né? Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aí, preste atenção nisso aqui, queridos. Se ele entrou num sábado segundo o seu costume, é porque ele ia de vez em quando na sinagoga aos sábados? Não. Se era segundo o seu costume, é porque ele ia sempre. Todo sábado ele estava na sinagoga. E ele se levantou para ler, né? O verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, qualquer lugar que Jesus estava, em Cafarnaum, em Nazaré, em Jerusalém, sábado ele estava na sinagoga, sábado ele estava na igreja. Era o dia que Jesus guardava. A Virgem Maria, ela também guardou o sábado. Lucas 23, versos 54 a 56 diz: era o dia da preparação. A Bíblia chama de dia da preparação a sexta-feira. Veja só, era o dia da preparação, era a sexta-feira, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos. E olha o que diz aqui: e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Eu falei no estudo anterior, mas vale a pena reforçar aqui. É interessante essa expressão, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Pois o livro de Lucas foi escrito ali pelo ano 60 depois de Cristo. Se no ano 60 depois de Cristo os cristãos não tivessem mais guardando o sábado, se eles estivessem guardando o domingo, Lucas escreveria de outra forma o texto. Ele escreveria assim, ó: e no sábado descansaram segundo o mandamento da época. Mas ele escreveu aqui, e no grego tem essa ideia do presente contínuo, ele escreveu aqui, ó: e no sábado descansaram segundo o mandamento, dando a entender que nos dias de Lucas, lá no ano 60 depois de Cristo, o mandamento do sábado estava em vigor. O cristianismo guardava o sábado, tá? Vamos continuar aqui. Da onde então surge, da onde surge o domingo como dia de guarda? Primeiro que, entre os povos pagãos, eles tinham o costume de adorar os seus deuses no domingo, principalmente os adoradores do deus Sol. E esse aqui, o imperador Aureliano, no ano 274 depois de Cristo, ele decretou o dia, a adoração ao deus Sol como a religião oficial do Império Romano. E nesse rito, nessa religião de adoração ao Deus Sol, eles guardavam o domingo. Então, todos no Império Romano já eram obrigados a guardar o domingo a partir do ano 274 depois de Cristo, mas assim, os adoradores do Deus Sol, tá? Daí vem Constantino, o imperador Constantino, que, entre aspas, se converteu ao cristianismo. E Constantino, a conversão dele ali foi bem política, ele queria agradar, sabe, aos cristãos e aos pagãos. Ele era um adorador do Deus Sol, como os imperadores romanos eram, e ao se converter ao cristianismo, ele fez um decreto. No dia 7 de março do ano 321, ele decretou a obrigatoriedade de se guardar o domingo em todo o Império Romano, agora não mais como adoração ao Deus Sol, mas adoração ao Senhor. E mudou de dia do Sol para dia do Senhor. Percebam, queridos, que em inglês, por exemplo, como que é domingo em inglês? Sunday. Que quer dizer dia do sol, né? Ele colocou agora para o cristianismo o domingo como não dia do sol, porque os cristãos não iam aceitar, mas como o dia do Senhor, querendo fazer referência a Jesus, tá? Num dos decretos, olha o que diz aqui, ó: no venerável dia do sol, os magistrados e as pessoas que residem nas cidades devem descansar e o comércio deve ser fechado. No campo, apenas as pessoas que trabalham na agricultura podem continuar em suas obrigações. Um decreto obrigando todo mundo a guardar o domingo. Mas aqui um decreto pelo imperador, tá? Avançando na história mais um pouquinho, o Concílio de Laodiceia, do ano 364 depois de Cristo, torna esse decreto agora obrigatório para todo mundo cristão da época, né?
Olha o que diz lá na decisão do Concílio de Laodiceia, do ano 364 depois de Cristo. Os cristãos não devem ficar ociosos no sábado, mas trabalharão neste dia. Se forem achados judaizando, serão separados de Cristo. Percebam, queridos, que mesmo no ano 364 depois de Cristo, os cristãos ainda estavam guardando o sábado. E por influência do imperador romano, com decreto ali de se guardar o domingo como dia do Senhor, foi se corrompendo a igreja, foi se corrompendo o cristianismo, ao ponto de, no ano 364, já ter ali uma decisão no Concílio de Laodiceia obrigando a guardar o domingo e obrigando os cristãos a trabalharem no sábado. Vejam só como a coisa foi sorrateiramente entrando para o cristianismo, entrando para a igreja, né? Então, a razão do domingo estar aí no nosso meio não é bíblica, é pela tradição. É a tradição que foi passada de pai para filho, pai para filho, pai para filho, e ninguém foi atrás para descobrir da onde veio essa ideia de guardar o domingo no meio cristão. O que nós podemos ver aqui, Mateus 15, verso 3, sobre essa questão de tradição, tá? Olha que Jesus fala sobre a questão de tradição. Que alguns falam que a tradição é tão forte, aí não muda a tradição por nada. Mas olha o que diz Jesus em Mateus 15, verso 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Gente, não dá para ser mais claro que isso. Não precisa nem de explicação um texto desse. Quantas são as pessoas que falam assim, ó, eu guardo domingo porque meu pai guardou, meu avô guardou, meu bisavô guardou, a tradição da família é guardar. Mas Jesus está dizendo assim, por causa da tradição da sua família, por causa da sua tradição religiosa, você vai transgredir o mandamento de Deus? Jesus está dizendo claramente aqui, ó, você deveria até marcar esse texto. Por que transgredis vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? O que é maior, os mandamentos de Deus ou a tradição de homens? Ou a tradição religiosa? Continuando aqui, ó, Marcos 7, 6 e 7. Jesus diz, ó, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja que Jesus joga duro aqui. Jesus fala assim, que hipocrisia é essa? Como Isaías disse, esse povo me adora com os lábios, dizendo eu sou cristão, eu amo a Cristo, e blá, 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 mas o coração deles está longe de mim. A fidelidade deles está longe de mim. Eles estão me adorando em vão, porque andam ensinando doutrinas que são preceitos de homens, tradição de homens, tradição religiosa. Veja, queridos, se quer obedecer a Deus, tem que ficar com o que a Bíblia fala, com o que a palavra do Senhor fala, o que o assim diz o Senhor fala. Quem fez a mudança, então, do sábado para o domingo? Quem foi que arrogou, sabe, ter poder para tirar a santidade de Deus, que Deus colocou no sábado para o domingo? A palavra de Deus mostra que o Pai não fez isso. Veja Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. A palavra de Deus diz assim que a lei do Senhor é perfeita. O que é perfeito precisa ser completado, ser mudado? Não, o que é perfeito é perfeito. Se a palavra de Deus diz que se a Bíblia diz que a lei é perfeita, então os 10 mandamentos não mudaram. E você percebe, queridos, que quando vai se falar dos 10 mandamentos, as pessoas creem em 9 mandamentos. Só que elas querem arrumar uma desculpinha para não guardar o 4º mandamento. As pessoas creem que não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode mentir, não pode desonrar pai e mãe. Elas creem nisso. Mas aí querem arrumar uma desculpinha para não guardar o sábado, o 4º mandamento. Mas veja, queridos, se a lei é perfeita, ela não muda, o sábado não mudou. E se o Senhor não muda, ele não mudou a lei dele, porque a lei dele representa o caráter dele. Então, o Pai não mudou. Jesus, ele não quis mudar. Ele não quis fazer essa mudança. Olha o que diz Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar. Em outras linguagens diz anular. Em outras linguagens diz abolir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O próprio Senhor Jesus diz, eu vim nesse mundo cumprir a lei. E se Jesus, sendo Deus, homem, 100% Deus, 100% homem,
que veio aqui para nos salvar. Se ele guardou a lei do Senhor, quem sou eu para querer pisar na lei do Senhor? Pobre, mortal, pecador como eu sou. Se ele me deu exemplo, eu tenho que seguir o exemplo que ele me deixou. Continuando aqui, os apóstolos não puderam mudar a lei. Se o Pai não mudou, Jesus não mudou, quem são os apóstolos para mudarem a lei? E olha o que diz Mateus 5,18. Jesus falando, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, até que o mundo se acabe, até que tudo termine, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, até que tudo se cumpra, Jesus diz assim, não vai ter mudança na lei, não vai mudar nada. E outra coisa, a lei de Deus é eterna. Vai mudar a lei dos homens, vai mudar a tradição dos homens, vai mudar o comportamento dos homens, mas a lei de Deus é eterna, não vai mudar. Quem fez essa mudança, então? Você pode fazer um estudo depois, em um outro período a gente pode estudar esse assunto junto, não vamos nos ater a detalhes agora, mas quando você faz o estudo de Daniel 7, lá fala sobre o chifre pequeno, um poder que estaria no mundo, que faria guerra contra Deus, contra os santos do Altíssimo, e olha só o que o verso 25 do capítulo 7 de Daniel, vale a pena você dar uma estudada no capítulo 7 de Daniel, viu? Você der até uma pesquisada na internet, no Google, você tem muita informação sobre o capítulo 7 de Daniel, e é muito esclarecedor. Aí no verso 25, gente, não dá para ser mais claro, não precisa nem de intérprete. Olha o que diz que esse poder, simbolizado pelo chifre pequeno, faria. E, o chifre pequeno, tá? Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, só aqui nesse versículo nós poderíamos ficar 1 hora falando, tá? Esse poder representado pelo chifre pequeno, no finalzinho aqui diz, cuidará em mudar os tempos e as leis, e a lei de Deus. E foi o que esse chifre pequeno fez. Tentou mudar o tempo e tentou mudar a lei de Deus. E tentou mudar a santidade do sábado para o domingo, e o que ele fez teve sucesso, porque se espalhou para o mundo todo, tá? Aí muitos falam assim, mas pastor, eu guardo domingo, mas a maioria guarda. Não é possível que a maioria esteja errada. Será que a Bíblia concorda com isso? Na época do dilúvio, quem estava certo? A minoria ou a maioria? A história mostra que só Noé e sua família se salvaram. A grande maioria esmagadora foi morta no dilúvio. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quem estava certo? Quem estaria salvo? A minoria ou a maioria? O povo do Egito, o exército do Egito, era, imensamente maior que o povo judeu que estava saindo de lá. Só saiu de lá por mão poderosa de Deus. E no final, quem estava salvo? A minoria. Olha, na época de Jesus, quem estava certo? A minoria ou a maioria? Veja, a maioria zombava de Jesus. A maioria perseguia Jesus. Os discípulos eram a minoria, mas eles estavam certos. Eles estavam com Jesus. Então percebam, queridos, que biblicamente falando, não tem essa de a maioria sempre tem razão. Não. Biblicamente falando, você vai ver que é a minoria que tem razão. Normalmente a minoria está certa. Aí conta-se, as pessoas falam assim, não, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Só que todo mundo se perder, você quer se perder também? Vamos lá, queridos. Olha, Jesus diz, não vim para revogar, vim para cumprir. Nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Jesus não mudou a lei dele. Romanos 3, verso 31, olha o que Paulo diz. Anulamos, pois, a lei pela fé? Tem pessoas que falam assim, eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, eu tenho fé. Quem tem fé está acima da lei. Mas Paulo tinha fé ou não tinha? Se tem um homem que tinha fé era Paulo. E ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Eu tenho liberdade de anular a lei porque eu tenho fé? E ele responde, não, de maneira alguma. Antes confirmamos a lei. Você tem fé de verdade? Se você tem fé de verdade, você vai obedecer a lei de Deus, custe o que custar. Se você tem fé de verdade, você vai guardar o sábado do Senhor, custe o que custar. Na realidade, muitos acham que tem fé e não tem fé coisa nenhuma, porque na primeira prova abandona o Senhor. Na primeira prova fala, eu não vou guardar sábado não, vai me trazer problema. Cadê a fé sua? Se na primeira prova você abandona o sábado. Na primeira prova você abandona o Senhor. Então, Paulo está dizendo assim, eu não anulo a lei com a minha fé. Com a minha fé eu confirmo a lei.
Eu fico do lado do Senhor sendo fiel até a morte. Eu fico do lado do Senhor. E Paulo, quantas vezes ele disse que se o viver dele era por Cristo e morrer era lucro. Não tinha medo da morte. Se fosse necessário, ele daria a vida por Cristo. Isso é ter fé de verdade, tá? Tiago 2, verso 10. Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então a pessoa fala assim, não, mas pastor, olha aqui, 9 dos 10 mandamentos eu guardo, é só um, é só o sábado que eu não guardo, pastor. Deus não vai fazer questão disso, não. Veja o que Tiago está dizendo, é a palavra do Senhor, não é o pastor William. Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aquele que diz que guarda 9 mandamentos, mas quebra um ponto só, está quebrando toda a lei de Deus. Com Deus, gente, não existe 90% fiel. Ou você é fiel ou não é. 90% obediente. Ou é obediente ou não é. Ou você está com Deus ou não está. Então, imagine só o marido chegar para a esposa e falar, você é fiel a ti, de domingo a sexta, mas no sábado eu vou para a gandaia. Qual esposa vai ficar com um marido desse? Ou o marido é fiel ou não é. Não é assim? E por que com Deus eu vou fazer isso? Senhor, vou ser fiel a ti. Olha, em 9 dos mandamentos, mas o 10º não. O 10º eu vou fazer o que eu quero. Não dá. Cristianismo não é assim. Cristianismo é você, por amor a Jesus, porque como eu já falei em estudos anteriores, eu não guardo os mandamentos para me salvar. Eu não guardo o sábado para me salvar. Eu guardo o sábado, eu guardo os mandamentos por amor a Jesus. Eu guardo os mandamentos porque eu fui salvo por Jesus e em resposta a esse amor, por gratidão, para demonstrar esse amor por Jesus, eu guardo os mandamentos. E dentre os mandamentos está o sábado, tá? Então, se eu amo, Jesus diz lá em João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se eu amo, eu vou guardar os mandamentos de Deus por amor. E quando eu guardo os mandamentos de Deus por amor, eles não são penosos. Eles são fáceis de ser guardados. Ainda porque Jesus nos dá o Espírito Santo para nos ajudar a guardar a lei. Conta essa história, gente, estudiosos estavam vendo ali os comportamentos de um tipo de lagarta e percebeu que essa lagarta, ela seguia uma líder. E eles fizeram o seguinte, eles colocaram essas lagartas assim, num círculo. Eles ajeitaram de uma maneira ali que as lagartas ficaram num círculo e deixaram comida num ponto e colocaram lá, para ver se essas lagartas, elas continuariam seguindo o líder, ou o instinto da fome falaria mais e elas sairiam. E, para surpresa deles, as lagartas morreram de fome seguindo o líder. E a comida perto, elas não foram para a comida para seguir o líder. Isso nos mostra, queridos, que alguns hoje estão seguindo cegamente os seus líderes. E não vão para a palavra de Deus, que é o alimento. Não vão para a Bíblia. Muitas pessoas estão hoje cegamente seguindo seus líderes, como a maioria, como a manada, e infelizmente estão indo para a morte eterna. Assim como aquelas lagartas morreram seguindo a líder, pessoas estão caminhando para a destruição, para a perdição, seguindo líderes. Queridos, cristianismo não é seguir líderes. Cristianismo não é seguir pessoas. Cristianismo é seguir a Cristo em sua palavra. Eu sempre falo nas minhas igrejas, se o que eu falo está de acordo com a Bíblia, aceite porque está na Bíblia. Se em algum momento eu falar algo que está contra a Bíblia, você pode me amar, mas rejeite o que eu falei e fique com a Bíblia. Assim também eu digo para você, querido, querida, se você quer seguir o cristianismo mesmo, se o seu líder religioso falar está de acordo com a Bíblia, siga, porque está na Bíblia. Mas se o seu líder religioso falar e estiver contra a Bíblia, você pode amá-lo, pode ser a pessoa mais querida do mundo, mas fique com a Bíblia. Não vá fazer como essas lagartas, seguir o líder até a morte. Alguns são mais fiéis aos líderes do que ao próprio Senhor Jesus. Mais fiéis aos líderes do que a própria Bíblia. E muitos, queridos, estão ficando com a tradição, ficando com o líder e rejeitando a palavra de Deus. Nesta noite, queridos, Jesus está chamando você para ficar com Ele, com a palavra dEle, com os mandamentos dEle, guardando o sábado dEle. Não por obrigação, não por pressão, não por esforço pessoal nosso, mas como nós já estudamos, por amor. Não guarde os mandamentos para me salvar. Guarde os mandamentos porque eu fui salvo em Cristo Jesus. Não guarde o sábado para me salvar.
guardo o sábado porque eu fui salvo por Jesus. E em resposta a Jesus, por amá-lo, por tudo que ele fez por mim, eu obedeço. E o amor faz com que a obediência seja tranquila, que a obediência seja suave. E hoje Jesus está dizendo para você assim, filho, filha, por mais que você ame pessoas, você precisa me amar mais do que tudo. Por mais que você ame palavras de pessoas, você precisa amar minha palavra mais que tudo. Você que foi inocente até agora, porque não conhecia do assunto, agora você conhece. Então, Jesus está chamando você para vir para o lado dele e obedecê-lo em tudo, inclusive na guarda do sábado. Até porque eu disse para você, a Bíblia diz que no céu nós vamos guardar o sábado. Não faria sentido Jesus abolir o sábado, pedir para nós guardarmos o domingo durante a trajetória dessa terra, para depois, quando chegar no céu, começar a guardar o sábado de novo. Não faria sentido. Se a Bíblia diz que no começo guardava o sábado, nos tempos de Jesus guardava o sábado, nos tempos dos apóstolos guardava o sábado, não tem um versículo bíblico dizendo para guardar o domingo. E aí a Bíblia diz que nos novos céu e nova terra vamos continuar guardando o sábado. A razão diz para nós uma coisa: o sábado nunca mudou na história. E você, a quem vai servir? Você vai servir a tradição ou a palavra de Deus? Você vai seguir o seu líder religioso ou você vai seguir Jesus? E eu queria que você colocasse aí embaixo agora, escrevesse: eu vou seguir a palavra de Deus. Eu vou seguir Jesus. Eu quero seguir a palavra de Deus. Eu quero seguir Jesus. Eu vou fazer a vontade do Senhor. E Deus te dará o Espírito Santo para você conseguir guardar o sábado, para você conseguir guardar os mandamentos e para você continuar obedecendo a Jesus em tudo até que ele volte. Ele vai te dar o Espírito Santo para isso. Não é na sua força, mas é pelo Espírito Santo. Então, coloca aí, escreve. Eu quero guardar a palavra de Deus. Eu quero seguir Jesus. Eu quero guardar o sábado do Senhor. Eu quero guardar o sábado do Senhor aqui na terra e quero guardar o sábado do Senhor no céu. Olha que coisa bonita para você escrever aí, hein? Eu quero guardar o sábado do Senhor aqui na terra porque eu quero guardar o sábado do Senhor no céu. Tem você coragem de escrever isso aí? Tem coragem? Vou dar um tempinho para você escrever aí, ó. Eu quero guardar o sábado do Senhor aqui na terra, porque eu quero guardar o sábado com o Senhor no céu. Meu querido, minha querida, a Bíblia diz: aos que me honram, eu honrarei. Se você tomar essa decisão de ser fiel a Jesus para honrá-lo, ele vai honrar a sua fé, ele vai honrar a sua decisão. E Cristo vai te sustentar, Cristo vai te cuidar de você, Cristo vai abrir o caminho para você conseguir guardar o sábado. Mais do que você deseja guardar o sábado, Cristo quer que você guarde o sábado. Então, ele vai abrir o caminho para você fazer isso. Você crê nisso? Eu convido você agora a fechar os olhos e nós iremos falar com Deus. Oremos. Senhor, grandioso Deus e eterno Pai, nós agradecemos por esse estudo, Senhor, que a Tua palavra nos abriu a mente, nos mostrando, Senhor, que os Seus mandamentos continuam vigentes, que o sábado do Senhor continua vigente, que não temos autorização bíblica para guardarmos outro dia, a não ser o sábado do Senhor. E por amor a Ti, Senhor, gratos por tudo que o Senhor fez por nós, pela salvação que o Senhor ganhou para nós lá naquela cruz, ó Pai, nós decidimos guardar o sábado do Senhor, obedecer a lei do Senhor, sermos fiéis, obedientes ao Senhor, ó Pai. E queremos obedecer aqui na terra, ó Pai, porque um dia queremos obedecer ao Senhor no céu. Com relação ao sábado, ó Pai, queremos guardar o sábado do Senhor nessa terra, porque um dia queremos guardar o sábado com o Senhor na Nova Jerusalém. Que o Senhor abençoe cada decisão que está sendo tomada agora. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E, queridos, atentem bem para o que eu vou falar para vocês aqui, tá? O nosso próximo estudo será na terça-feira, às 19 horas. Pastor, mas não é sempre na quarta? É que quarta-feira eu fui chamado para uma programação especial e eu vou estar nessa programação das 3 da tarde até as 9 da noite, né? Então eu não vou conseguir fazer esse tema na quarta. Para não ficar sem, eu vou trazer o tema para terça-feira às 19 horas, às 7 horas da noite. E olha o tema de só na semana que vem, viu? Depois volta ao normal na quarta, tá? E olha o tema de terça-feira às 7 horas da noite. Como se livrar-se do sentimento de culpa. Como livrar-se do sentimento de culpa? Você já sentiu culpa alguma vez na vida? Você está sentindo culpa atualmente? Você conhece alguém que está ali preso, sabe, sufocado pela culpa? E esse tema vai ser libertador, tá? A palavra de Deus pelo Espírito Santo vai libertar muitas pessoas na terça-feira às 7 horas da noite. Como livrar-se do sentimento de culpa.
Espero por todos vocês. Que Deus os abençoe, que dê a todos vocês uma boa semana, sabe? Uma semana vitoriosa a você e a sua família. Um grande abraço e até terça, se Deus quiser.